do curso de Multimeios Didáticos do Programa Pró-Funcionário do IFP. Vamos hoje à nossa última videoaula, na qual nós vamos tratar da unidade 4, o perfil do aluno de EAD. Tá? Até o momento nós vimos as unidades 1 e 2, na qual conhecemos um pouco do histórico da EAD, de como funciona os cursos de educação à distância. Na unidade 3 nós vimos as ferramentas interativas, no qual podemos exemplificar alguns tipos de ferramentas interativas nos cursos de modalidade à distância. Aprendemos o que é uma ferramenta síncrona e uma ferramenta assíncrona. Agora nós vamos focar em você, aluno de EAD. Na unidade 4, nós vamos trabalhar, como eu disse, o papel do aluno na EAD. Os conteúdos que vamos abordar durante a aula são o aluno de EAD, a autonomia e a aprendizagem colaborativa, a relação entre os sujeitos envolvidos em cursos da modalidade de EAD, como professores, alunos e tutores. Os objetivos desta aula são identificar as características e o perfil do aluno de EAD, refletir sobre a importância da autonomia, compreender como se dá a aprendizagem colaborativa, descrever as atitudes e comportamentos que um aluno desta modalidade deve assumir, refletir acerca de referenciais éticos que norteiam as ações dos sujeitos envolvidos em cursos da modalidade de EAD. Para começar, vamos entender em que contexto este aluno de EAD se encontra. O aluno de EAD mudando o modo de se ver na educação. Nesse novo paradigma da educação, é o aprendiz e não o professor quem passa a gerenciar o processo de ensino-aprendizagem. Mais ativos, os aprendizes agora assumem a responsabilidade por sua própria aprendizagem. O controle do aprendizado acaba sendo realizado em EAD mais intensamente pelo aluno do que pelo professor. Então vejam que dentro desse novo paradigma no qual tanto a modalidade presencial quanto a modalidade à distância está inserida, o aluno ele é um ser ativo, ele não é mais o estudante que senta e apenas espera o professor explicar determinado conteúdo, ele não é mais um reprodutor de conteúdo, e sim a pessoa que é responsável por construir o seu próprio conhecimento. E em EAD, esse aluno ele tem autonomia para ir buscar esse conhecimento. Mais à frente nós vamos ver sobre a autonomia, que é uma das características do aluno de EAD. Continuando. Assim, no dizer de Macedo, um estudioso dessa área, ele fala que o aluno, no processo de aprendizagem, assume papel de aprendiz ativo e participante, não mais passivo e repetidor, de sujeito de ações que o levam a aprender e a mudar o seu comportamento. Vejam aí que ele enfatiza muito na questão de não ser mais um aluno passivo e repetidor, e sim um aluno que busca o conhecimento, como eu falei anteriormente, que não espera apenas que os seus professores digam o que fazer, né? Mas ele é um ser ativo, ele tem autonomia para decidir e buscar o seu próprio conhecimento. Agora nós vamos caracterizar o aluno virtual. Para caracterizarmos o aluno virtual, é necessário pensarmos em quais competências esse aluno deverá desenvolver. Vejam que eu estou falando de desenvolvimento. Vocês vão desenvolver essas características próprias ou não ao longo do curso. Tá? Então, o estudante hoje da EAD foi esculpido pelo modelo presencial durante todo o seu processo de aprendizagem. Enquanto adulto, ele tem pouca familiaridade com a tecnologia, demonstra dificuldades em sentir-se responsável por sua própria aprendizagem e durante muito tempo não foi um produtor de conteúdo, mas sim um reprodutor. No entanto, atualmente, com todos os recursos digitais, o aluno deve tomar posição sobre sua aprendizagem, desenvolvendo conteúdo, trocando e possibilitando que os outros utilizem. Então vejam que o aluno de EAD, ele não assume mais o papel de
reprodutor de conhecimento e assim construtor. E dentro da EAD existem características que vão guiar como esse aluno deve se comportar na modalidade, tá? Eu trago aqui para vocês 12 competências, tá certo? Que circundam o aluno de EAD. Vamos saber cada uma delas? Então, um aluno de EAD, ele deve ter uma certa fluência digital. Não é preciso você ser o expert em informática, não, mas você tem que ter um conhecimento de como arquivar determinado documento, como digitar, né, em um programa de computador. Então, você deve ter já esse conhecimento digital. Autonomia, eu diria para vocês que a autonomia é uma das características fundamentais do aluno de EAD. Mais à frente a gente vai saber mais um pouquinho dessa autonomia. Ele deve ser organizado, tá? Deve planejar e administrar o seu tempo de estudo. Ele deve saber se comunicar, tá certo? Se comunicar com o tutor, se comunicar com o professor, também se comunicar com os seus colegas de curso. Ele deve ser um aluno reflexivo, deve sempre estar pensando, sempre estar questionando. Ele deve ter uma presencialidade virtual, ou seja, tem que participar das atividades, não pode ficar quieto na dele, não existe isso em EAD, então ele tem que ter aquela presencialidade, tem que resolver as atividades que são propostas, deve ir aos encontros presenciais. Ele deve se autoavaliar, então cada atitude, cada comportamento dele tem sempre que estar repensando, né? Deve estar se cobrando mais, mas no sentido positivo, né? Até mesmo para poder participar mais, né, de todas as atividades. Ele deve se automotivar, então não espere que apenas o seu tutor e o seu professor lhe motivem. Vocês devem se automotivar, mesmo diante de todos esses problemas, não é, que um aluno de EAD enfrenta. Então, essa automotivação tem que partir primeiramente dele, para depois o professor e o tutor também motivar, né, esse aluno. Deve ter flexibilidade, assim como a flexibilidade é uma característica inerente da educação à distância, vocês também devem ser flexíveis, ou seja, vocês vão ter o tempo de vocês para a família, ter o tempo de estudo, né? Vocês podem até estar em casa e estudando, logicamente que vocês vão fazer isso, né? E vocês podem estar no trabalho também, de repente estar abrindo o computador e estar estudando, então tem essa flexibilidade. A educação à distância, ela fornece a você essa flexibilidade e acaba sendo também uma característica sua, porque você vai saber administrar o seu tempo. E trabalho em equipe. Não existe um trabalho isolado. A gente fala muito de aprendizagem colaborativa, então tem muito a questão do trabalho em equipe, sempre estar participando das atividades, sempre estar ajudando o outro colega, tá certo? Então essas são 12 competências que um aluno de educação à distância ele deve desenvolver ao longo do curso. Como eu falei para vocês, não há uma característica apenas definida e fixa do aluno de educação à distância. Existem várias características. Vocês vão ter uma atividade no Google Docs, no qual eu vou colocar um vídeo que fala muito do aluno de EAD, fala dos problemas que ele enfrenta, das vantagens que ele tem, das qualidades, e aí vocês vão poder compreender mais que existem N características que definem um aluno de EAD. Continuando. E aí eu chamo a atenção de vocês para a organização, a questão da organização do tempo. Define o tempo necessário de dedicação aos estudos e respeite-o. Ainda que a educação à distância permita realizar simultânea outras atividades, como trabalho, família e entretenimento, o segredo está em encontrar o equilíbrio entre os distintos âmbitos da vida pessoal. Então vocês vão ter que saber dosar, né, o tempo para estudar durante a semana. Vocês têm que ter 4, 5, 6 horas. É vocês que vão definir a quantidade de tempo que vocês devem dedicar ao curso de vocês. Tá? E a outra característica é a autonomia, que é a capacidade que o sujeito tem de tomar para si sua própria formação, seus objetivos e fins, ser autor do próprio falar e do próprio agir. Foi como eu falei no começo, esse aluno
que está inserido nesse novo paradigma é um aluno ativo, é um aluno autônomo. Ele vai buscar para si o seu conhecimento. É ele que vai saber que caminhos tomar até chegar ao conhecimento. Não é que o professor não vá ajudá-lo, né? Nós, professores, vamos mediar, vamos ser a ponte entre você e o conhecimento, tá certo? Então, você, aluno de EAD, tem a capacidade de tomar para si, de ser responsável pelo seu conhecimento, pela sua aprendizagem. E vamos falar da aprendizagem colaborativa tão presente, né, nos cursos de educação à distância. O que diz? A educação à distância, a partir das TICs, significou um considerável avanço no que tange às possibilidades de interação entre grupos de pessoas que não necessitam estar na mesma localização geográfica. A rede mundial de computadores, a conhecida internet, aproximou os indivíduos e trouxe possibilidades de mudança pedagógica. Neste sentido, a aprendizagem colaborativa surge como um caminho natural para as iniciativas em EAD. Vejam que com a explosão da EAD, com o avanço da tecnologia, vieram os ambientes virtuais de aprendizagem. E dentro desses ambientes virtuais de aprendizagem, chamados AVA, criou-se essa aprendizagem colaborativa, que é você ajudar o outro, que é você construir um conhecimento junto com o outro. Então, vejam que a aprendizagem colaborativa, trabalho em equipe, a gente pode até ligar, né, relacionar como características da educação à distância. Então, o que é aprendizagem colaborativa? Vamos entender mais um pouco sobre essa aprendizagem? É a interação aluno-aluno, né? Segundo Fagundes, não é isso? E Valente, outros estudiosos da EAD, é a colaboração e a cooperação, tá? Segundo Piaget. Ou seja, é uma aprendizagem feita em grupo, através de interação na qual há partilha de saberes. Então vejam que o aluno de educação à distância, ele não está sozinho. A distância aí não significa que o aluno vai ficar isolado. Então ele pode procurar o professor, ele pode procurar o tutor, mas principalmente ele pode procurar o seu colega de turma, o seu colega de curso, e junto com ele construir essa aprendizagem colaborativa e compartilhar saberes, ajudar o que não sabe, não é isso? Se você sabe, compartilhar esses saberes, tá certo? E vamos agora para as atitudes e comportamentos que um aluno de EAD deve assumir. A educação à distância é uma modalidade que, como tal, exige que o aluno tenha compromisso perante o seu estudo. Assim, o aluno deve ter, desde já, os seus objetivos definidos, evitando desgaste e uma possível desistência. Vejam que em todo projeto que a gente participa, a gente tem que ter nossas metas, nossos objetivos definidos. Em educação à distância, funciona da mesma forma, né? Você deve ter em mente, deve ter um planejamento, não é? Isso vai evitar uma possível desistência. Você sabendo dos problemas, das dificuldades, mas também dos avanços e das qualidades, você vai estar mais seguro para ir até o final do seu projeto, tá certo? Agindo assim, o aluno obterá sucesso, pois o que se espera na EAD online, a EAD que a gente se encontra, não é isso? É que o aluno virtual aprenda por meio do autoestudo, mas também que aprenda em ambientes sociais, interagindo com os outros. Desta forma, no dizer de Lito é outro estudioso da educação à distância, o que ele nos diz? O aluno que precisa do professor ao lado dele, cobrando ou elogiando, não é bom para a educação à distância. É preferível um aluno um pouco mais maduro, autônomo e que cumpra os prazos. Então veja que o aluno de EAD é o aluno que aquela relação que ele tem que ter, esperando sempre que o professor indique para ele onde estudar, como estudar e o que estudar, não tem EAD. Tá? É como o Lito disse, é preferível um aluno mais maduro, mais autônomo e que saiba cumprir os prazos. Que prazos são esses? Os prazos de realização tanto das atividades virtuais quanto também das atividades presenciais.
E eu chamo também a atenção de vocês para a questão do plágio na EAD, que não é permitido. O que tem a ver esse plágio? Quando a gente faz atividades tanto virtuais quanto online, a cópia ela não é permitida. Não é porque você está sozinho na sua casa fazendo a sua atividade, né, que você não vai poder pesquisar na internet. Você pode sim. O que você não pode fazer, né, quando estiver realizando as suas atividades é a cópia. É fazer o Ctrl+C e Ctrl+V, não. Você pode sim citar todas essas fontes, né, no seu trabalho, sempre tendo o cuidado de colocar o autor de determinado pensamento. Em EAD é preferível que você dê importância ao que você pensa, tá certo? Então, você pode e deve trocar ideias com os outros colegas, pedir ajuda na solução de problemas, mas não pode, em hipótese alguma, se apropriar das ideias e respostas dos colegas. Você deve ser autoconfiante e motivado o suficiente para expor suas ideias e opiniões. Apesar de estar em um ambiente de aprendizagem colaborativa, isso não significa que você deva fazer cópias das atividades na turma. Então, você pode compartilhar, né, os seus conhecimentos com os seus colegas, o que você não pode se apropriar do pensamento do outro. E também você faz pesquisa na internet, busca informações e deve sempre citar essas informações dentro do seu trabalho. Então, a questão do plágio não é permitida na EAD, tanto para trabalhos de finais de curso, quanto também para atividades, tá? Então, muito cuidado. Nós, professores, nós temos como saber se determinado pensamento que o aluno escreveu em determinada atividade, se realmente é dele, se foi uma cópia da internet. Então, EAD, quando você estuda e realiza trabalhos, ela não é sinônimo de plágio, de cópia, ok? E são deveres de um aluno virtual realizar atividades propostas, como chats, né, exercícios, fóruns, respeitar os prazos de entrega das atividades online presenciais estabelecidos pelo professor, interagir nos fóruns. Vejam que os fóruns é uma atividade muito importante, né, onde a gente tem a possibilidade de ver a participação, o aluno vai expor, né, suas ideias, as suas opiniões. Então, o fórum é uma atividade muito importante, todo professor de educação à distância gosta muito de realizar essa atividade, então é importante você participar, tá? Frequentar assiduamente a sala de aula virtual muda etapa, então não existe aluno ausente na plataforma, tá? Isso não pode acontecer, porque a gente precisa saber se você está ou não compreendendo, e isso se faz através da resolução das atividades e também da comunicação que você estabelece entre o seu professor e o seu tutor. Vocês devem averiguar o e-mail e manter este atualizado. Então, um aluno de educação à distância e até mesmo qualquer outro profissional que trabalha, que faz uso do e-mail, hoje é uma ferramenta bastante utilizada por todo mundo, é importante que vocês mantenham atualizado a sua caixa de mensagens, sempre estar averiguando os e-mails que o curso, que o coordenador, que os coordenadores enviam para vocês, tá certo? Então, tem que se ligar na questão também do e-mail. Vocês devem manter contato com o seu tutor e também com o seu professor, tá certo? E as relações entre os sujeitos envolvidos em cursos da modalidade EAD, tá? Professores, alunos e tutores, tá? Vamos ver o que o professor da disciplina deve, o que cabe a ele fazer. Elaborar um material didático para vocês, elaborar as atividades online presenciais, assim como também as avaliações, e disponibilizar as orientações e informações sobre o conteúdo. Tá? A gente orienta os tutores vão realizar todas as atividades para vocês. Mas vejam que o professor também participa. Se o aluno não entende algum conteúdo, determinado ponto dentro de um conteúdo trabalhado, o professor ele pode sim intervir e ajudar o aluno nessa dúvida que o aluno possivelmente teve. E essa é a relação professor-aluno, tá? Veja que o professor, estamos sendo mediados por uma tecnologia, também pelo material didático, e aqui estão vocês. Essa é a relação professor-aluno. E aos professores, tutores, cabe ao tutor presencial acompanhar a aprendizagem de vocês no fórum presencial e o tutor à distância acompanhá-los na plataforma. Então, todas as dificuldades que vocês vão ter de acesso, alguma atividade que não está abrindo, que não está funcionando, vocês devem procurar primeiramente o professor tutor, o tutor à distância. E todas as questões inerentes às atividades presenciais, vocês procuram o professor, o tutor presencial. Tá?
Bom, e essas foram as referências trabalhadas na nossa aula, tá certo? Eu espero ter ajudado vocês ter feito essa mediação entre vocês e conhecimento, tá certo? E eu desejo a todos boa sorte e até os nossos encontros no chat, tá certo?